Bom dia, boa tarde, boa noite e por que não, boa madrugada a todos que estão acompanhando mais um vídeo nessa série de tutoriais sobre ferramentas computacionais. Meu nome é Vinícius e hoje estou cursando Ciência da Computação na PUC Minas. Nós, alunos do curso de Ciência da Computação, fomos convidados, dentro da disciplina de Introdução à Computação, a compartilhar um pouco das ferramentas computacionais que usamos no nosso dia a dia na faculdade. E então, neste vídeo, apresentarei para vocês o Git e o GitHub. Beleza. Então, o que é o Git? O Git é um sistema de controle de versão criado pelo Linus Torvalds. O Linus Torvalds é o mesmo criador do Linux, que é o sistema operacional que roda em tipo no Ubuntu e em vários servidores. Beleza. Mas o que é um controle de versão? Você pode pensar o controle de versão como realmente uma linha do tempo. Ou seja, é um programa que você baixa e daí ele controla o histórico de modificação de uma pasta ou de um diretório que você pede para ele ficar observando. Ele vai criar uma linha do tempo dessa pasta e desse diretório que você pede para ele ficar observando. E aí, a cada alteração que você fizer nessa pasta e arquivo, ele vai registrar essa alteração e você consegue ir pulando de tempos em tempos, que aqui a gente vai chamar de breakpoint dentro dessa linha do tempo, e aí você consegue transitar entre esses pontos na linha do tempo, voltando para uma versão antiga de um arquivo, ou pulando para a versão mais atual e assim por diante. Aí vai depender do que você quer fazer. Beleza. Instalação. A instalação para o Git é por meio desse link aqui, que cai nesse site. Esse site é a página oficial para baixar o Git, por meio desse link aqui, git-scm.com. E através desse botão aqui, você consegue baixar a versão do seu sistema operacional. Aqui está Linux porque eu estou usando uma distro Linux, que é o Ubuntu. Mas para você, se estiver usando Windows, vai estar Windows. Se estiver usando Mac aqui, vai estar Mac, e assim por diante. Daí você clica aqui, e aí você baixa e vai ser o executável Next, Next, Next. E só baixa rapidinho lá e tranquilo. Se você estiver usando alguma distro Linux, você vai ter que usar um instalador de pacotes via terminal da sua distro Linux. Mas também é bem tranquilo, porque várias distro Linux já tem no, no repositório principal da sua distro a, o próprio Git já. Então é só você dar o comando do instalador de pacotes da sua distro e mandar ele instalar o Git. Então é tranquilo. Instala o Git, beleza. Uma vez instalado o Git, a gente vai entender como funciona ele. O Git ele funciona em, com status de arquivo, né? Ele funciona observando os arquivos por meio de status. Então a gente tem um tracked, que é quando você cria o arquivo, ele não está sendo observado, e aí você coloca entre aspas nisso aí, porque daqui a pouco a gente vai ver. O modified, que é quando a gente dá um comandinho de git add para ele adicionar a versão mais atualizada, meio que deixar em versão de observação. O modified, que é quando a gente modifica o arquivo em observação, e o staged, que é quando a gente cria um breakpoint na linha do tempo que eu tinha falado para vocês aqui. Então, vamos fazer isso na prática. Beleza. Aqui tem o meu ambiente, que eu estou usando uma ideia que é o VS Code, que ele já tem um terminal integrado, e esse mesmo terminal é o mesmo terminal do meu sistema operacional. E aí aqui eu vou inicializar o repositório. Git init. Beleza. Aqui o repositório já está inicializado dentro da minha pastinha de tutorial GitHub. Tanto é que você pode ver até aqui que aqui está master, que é a branch, que é como se fosse a linha de tempo principal do meu repositório local. Lembrando que é um programinha que roda localmente o Git. Beleza, vamos criar um arquivo teste.txt, por exemplo. E aí, dentro desse arquivo teste.txt, vamos editar. Beleza, salvamos. Tá vendo que ele tá verdinho? Se a gente rodar o git status aqui, a gente vai ver que ele não está sendo monitorado esse arquivo. E para a gente pedir para o Git começar a monitorar as mudanças desse arquivo, a gente dá o git add e o nome do arquivo, que nesse caso é teste.txt. Pronto, a partir desse momento,
o Git já está monitorando esse arquivo aqui. Se a gente vir aqui e colocar Git status, peraí, eu escrevi o nome certo? Sim, aí, new file, ou seja, ele já está sendo monitorado aqui. Então, a partir do momento que eu dou git add, ele vem para cá. Beleza. Aí vamos supor, tá aqui, eu vou fazer outra modificação. No momento que eu salvar, tá vendo que até mudou de cor aqui? Se eu der um git status, pra gente ver. Eita, errei. Git status. Pô, tá falando aqui, modified. Ou seja, ele estava sendo observado e o arquivo foi modificado. E aí, pra gente colocar as novas alterações que a gente fez dentro da linha do tempo, a gente vai e txt. Aqui podia ser só um ponto, tá? Podia ser só git add ponto, que aí ele procura por todas as modificações que ocorreram dentro dessa pasta aqui. Mas o nome, para não precisar ficar colocando o nome de arquivo por arquivo, se você tiver tipo, colocado mais de um aqui. Beleza. Aí, a partir do momento que eu dei outro git add, ele veio para cá de novo, a modified. E beleza, eu já estou fazendo ele observar esse arquivo aqui. Mas e aí, como é que eu crio um breakpoint na linha do tempo? Para que eu consiga voltar para essa fase aqui do arquivo se eu quiser. Para isso, eu dou o comando git commit -m e aí eu passo um título desse breakpoint. Que seria tipo o... Pode ser o título mesmo de uma notícia, por exemplo, mas de uma notícia de época, por exemplo. Mas é o título do breakpoint que eu quero. Então vamos colocar como primeiro breakpoint. Boa. Beleza. A partir daqui eu crio o primeiro breakpoint, o primeiro marco dentro da linha do tempo do meu repositório local. Então é como se eu tivesse pegado o arquivo e transferido ele para cá. Eita, eu acabei transferindo errado. Aí. Só que ele não transfere o arquivo. Ele meio que faz um print desse arquivo. E aí o arquivo, ele volta para Untracked. Ele volta para Untracked. Isso. E aí, depois se eu editar de novo aqui, nananã, 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 salvar, o arquivo que estava Untracked, ele vai passar para Modified. E daí eu tenho que dar um git add, ponto, aí ele volta para Modified. E assim por diante. E aí eu dou outro git commit para adicionar outra linha do tempo, como segundo breakpoint. E aí ele vai para cá de novo e cria o segundo print desse arquivo aqui. O print 2.0. E o arquivo volta para o Untracked. Eita. Que boa. E aí, a gente pode perceber esses breakpoints através do git log. Aqui tem todos os breakpoints que eu dei, tá vendo? Esses dois aqui. Esses aqui porque eu tô subindo, que aqui é o Vim, né? Que é meio que um editor de texto no terminal. Aí aqui eu tô subindo, aí ele fica bugado. Mas aí é só subir aqui um pouquinho que ele já voltou ao normal. Mas aqui são esses dois breakpoints. E ele ordena por ordem de chegada, ou seja, o último breakpoint vem primeiro do penúltimo que você deu. Tipo, aqui é o último que eu dei, esse aqui foi o primeiro. Então, vai sempre o último primeiro aqui. Beleza. Beleza, então a gente sabe como é que a gente inicializa, a gente sabe como é que a gente adiciona os arquivos, a gente sabe como é que a gente comita. E agora a gente vai desmitificar o GitHub. E por que desmitificar o GitHub? Porque tem muita gente que confunde o GitHub com o Git. Lembrando, o Git é um programa que você baixa e instala na sua máquina. O GitHub é um repositório remoto, ou seja, ele é um site remoto que você coloca o seu repositório local, que você transfere o seu repositório local para lá. Vamos supor, você está desenvolvendo alguma coisa aqui no Brasil e vai lá para a França, mas os computadores são diferentes. Então, como é que você vai trabalhar no projeto que você estava trabalhando na sua máquina aqui no Brasil? Através do repositório remoto.
você upa para a nuvem do GitHub e aí você consegue acessar de qualquer lugar do mundo. Então, entendido o que é o GitHub, vamos primeiro criar nossa continha no GitHub. O site do GitHub é esse aqui, github.com, e aqui em Singap você consegue criar sua conta. Aí, para criar sua conta é bem simples, você coloca o seu e-mail aqui, dá continue, ele vai pedir o seu nome, o nome de usuário, e vai pedir uma senha. Depois ele vai pedir para você confirmar o e-mail e já vai estar funcionando bonitinho. Beleza. Como eu já tenho uma conta, eu só vou logar aqui. Beleza. Logando, ele vai cair nessa tela aqui. Essa aqui é a tela inicial do GitHub, com seus repositórios, com a frequência que você usa, que você upa para o GitHub e aqui seu perfilzinho. Mas e aí, como é que eu crio um repositório remoto aqui? Você vem aqui nesse maisinho e clica no New Repository. Beleza. Aqui você vai criar o Create a New Repository, você coloca o nome do repositório, eu vou colocar teste GitHub. O nome vai ser teste, a description vai ser teste GitHub, tutorial, não sou muito bom com nomes, então você vê que é um nome bem criativo. Isso aqui é para você deixar o repositório público ou privado. O privado só você tem acesso público, outras pessoas conseguem ver também. O público é legal porque outras pessoas conseguem contribuir, até contribuir com seu projeto. Tipo, eles baixam seu repositório e aí modifica o código e depois manda para você ver as alterações que eles fizerem, as contribuições que eles fizerem. Então é bem legal isso aqui, porque funciona meio como uma rede social mesmo. E aí você pode adicionar um widget, que basicamente é um arquivo que vai ter descrição do seu projeto lá, tipo nome, quem fez e tudo mais. O .gitignore, que é um arquivo de extensão .gitignore, que contém uns arquivos que não vão ser upados por repositório remoto, os arquivos do seu repositório local que não vão ser upados por repositório remoto, e a licença. Mas como a gente vai criar um repositório vazio, vamos só criar essa licença aqui é para copyright, tá? É como se fosse um copyright, ou seja, license tell others what they can and can't do with your code, ou seja, o que eles podem, o que as outras pessoas podem ou não podem fazer com o seu código, é um copyright. Mas como a gente está criando um repositório só de teste, vamos só criar um repositório aqui. Beleza. Esse aqui, depois da gente ter criado o repositório, vai cair nessa telinha aqui. E aqui é só você seguir o tutorialzinho mesmo, mas vamos seguir esse tutorial. Create a new repository or push an existing repository for the command line, ou seja, esse aqui. A gente já tem um repositório, como a gente já tem um repositório local, a gente pode seguir nesse ponto aqui. Então, primeiramente, a gente tem que adicionar o link de conexão com o nosso repositório remoto. E para isso, a gente dá um git remote add org. E aí aqui é o link do nosso repositório remoto. E é esse aqui, ó. Pronto. Com isso aqui adicionado, a gente já vai estar vinculado com o nosso repositório remoto. Mas antes a gente tem que configurar as nossas credenciais de acesso para o nosso repositório remoto. Porque, veja, você não vai querer que um cara da Arábia Saudita só através do seu link, Arábia Saudita foi exemplo, tá? Pode ser da China, Rússia, mas de outro lugar do mundo, consiga fazer upar para o seu repositório remoto só através do seu link, né? Só através da URL do seu repositório. Então, para isso, você precisa das credenciais para confirmar que é você. E como é que você configura essas credenciais? Através do git config. E aí tem o username, esse get aqui é que eu só vou mostrar o meu username e o username. Mas no caso, nos seus casos que vocês vão estar fazendo, é sem o get. Você coloca, por exemplo, user.email e aqui vem o e-mail, por exemplo. E tem que ter as aspas, tá? Tem que ser entre aspas aqui. E aqui você pode passar uma flagzinha em vez do get, que é global. Eita, peraí, global. Nesse caso aqui, esse username vai ser válido para todos os projetos de todos os diretórios da sua máquina.
Se você não passar essa tagzinha global, esse user.email só vai ficar válido para esse projeto que você está programando nesse exato momento. Para essa pastinha aqui, no meu caso, que é um tutorial GitHub, ou seja, esse e-mail aqui, cadê? Esse e-mail aqui, o Vinícius, o Vinicius.a.moreira.santos, ele só vai ficar visível só para essa pasta aqui, tutorial GitHub. Então, para ele ficar visível para as outras pastas, você tem que trocar aqui por global e passar o e-mail. E aí, a mesma coisa com o git config get username, que é o nome de usuário que você colocou lá quando você estava fazendo o SingApp, né? Quando você estava criando sua conta. E aí é bem tranquilo mesmo. Beleza, depois de já ter configurado, agora vamos voltar lá no que a gente tem que fazer. A gente tem que alterar a branch para mim. Tá vendo que aqui tá master? O que está acontecendo? O GitHub, ele ultimamente, nessas versões mais recentes, ele está criando a branch principal aqui no repositório remoto como main. E o repositório local ele cria como master. O Git cria como master. E aí, para não dar conflito, a gente tem que trocar do repositório local para main. Porque aí quando a gente for enviar, a gente vai enviar para a mesma branch. Pensa a branch como uma ramificação da linha do tempo. Esse aqui a gente tem a linha do tempo principal, a ramificação principal aqui. E aí a gente tem várias outras ramificações. A main seria essa principal aqui. Beleza, então vamos trocar a main. Aqui, eu vou só copiar e colar porque é mais fácil. Vocês também podem fazer isso. Beleza, aí tá vendo? Trocou aqui para mim. Ou seja, a minha branch principal virou a main. E agora a única coisa que falta é a gente empurrar o nosso código aqui para o nosso repositório remoto. E como que a gente faz isso? Através do git push org main. Esse comando aqui. Beleza, através disso aqui, se a gente der um refresh na página F5, aí tá aqui o nosso segundo breakpoint. E aí, se a gente criar aqui, a gente consegue ver o nosso histórico, que a gente deletou essa linha aqui, a gente fez essas alterações no arquivo aqui principal, e aí é isso, mais ou menos. Beleza. E aí é isso. Agora você já consegue mexer, você já consegue trabalhar com GitHub e os repositórios remotos já. Você já consegue fazer um versionamento de arquivo bem legal. Porque aí é a mesma coisa. É só você vir aqui, modificar de novo, dar um git add para ele gravar as alterações que você fez e dar um git push org. Não, claro que não, porque eu não comitei nada. Lembrando, eu não criei nenhum outro breakpoint. Vamos aqui criar o terceiro breakpoint. Beleza. E aí agora sim a gente upa o nosso último commit, o nosso último breakpoint para o nosso repositório remoto. E aí, se a gente der um refresh, estava aqui segundo, virou terceiro breakpoint. É isso. Beleza. Voltando aqui, vamos ver. Criar conta no GitHub a gente fez, criar repositório, git config, para a gente setar as variáveis para conexão, o git remote também, para adicionar um repositório remoto, o git push a gente fez, o git status para ver o status atual do git, e o git log para ver o histórico de commits. Então beleza, fechou. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se puderem, por favor, deixem um comentário e um like para poder aumentar a visibilidade desse vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram. E é isso. Até mais. Falou.